Olá, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Muito bem. Espero que as coisas estejam a correr melhor neste início de sprint. Eu gostava de falar aqui de alguns pontos que tenho para discutir convosco. Deixem-me só ir ficando aqui os pontos que vou falar. Portanto, para começar, já devem ter percebido que existe que o enunciado foi disponibilizado na semana passada, portanto já há algumas questões, algumas já tiveram resposta, outras ainda não tiveram, mas vão sendo colocadas. Gostava de dizer que já perceberam que a base de dados agora é um meio que é utilizado como repositório de informação para a vossa aplicação. Portanto, se antes, por exemplo, estavam para algumas funcionalidades a importar ficheiros de texto e a seguirem a colocá-los em árvores e mais não sei o quê para algumas funcionalidades, neste momento, para essas novas funcionalidades, estamos a pressupor que vocês vão carregar na mesma os ficheiros de texto, mas estes serão carregados para a base de dados e serão depois obtidos da base de dados para as funcionalidades e vice-versa. Também os relatórios devem funcionar da mesma forma, não é? Portanto, quando vocês geram um relatório, se calhar, mais valia conseguirem guardá-lo, isso é uma mais-valia, conseguirem guardá-lo na base de dados e depois rapidamente, a partir de um relatório qualquer, conseguir exportá-lo para ficheiro. Ruben, tem uma questão? Bom dia, senhor. Bom Eu dia. sei se estava a dar. Nós perguntámos isso a semana passada ao setor da SINF e ele disse que nós vamos continuar a trabalhar com dados locais e não na base de dados. A base de dados vai ser só para a base de dados e que os dados que nós vamos ter. Não, é assim, eu estou a falar do projeto, não estou a falar da ESINF. A ESINF, quem não tem, por exemplo, base de dados, vai trabalhar localmente. Agora, quem tem base de dados e tem no projeto, efetivamente vai beber a informação à base de dados. Isso é que se chama um projeto integrador. Sim, mas por exemplo, a parte de fazer a importação dos navios, o senhor disse que nós íamos fazer a importação para a nova matéria que nós estamos a dar agora. Sim, e podem fazer na mesma. Passam os dados para a base de dados, importam os navios para a base de dados e depois vão ler da base de dados e carregam as vossas estruturas de informação. Ok. Obrigado. É esse o circuito que deve seguir. Portanto, isso era uma das questões que eu queria deixar realçada, antes que depois a coisa seja mais complicada de gerir e que digam que não tiveram tempo e mais não sei o quê. A outra questão já não é tanto relacionada com base de dados, e há aqui alguns pormenores de base de dados que vocês têm que ter algum cuidado, não é? Há funcionalidades, e isso já gerou algumas questões sobre isso. Toda a gente sabe o que é que são requisitos funcionais, correto? Espero bem que sim. Portanto, se existe uma funcionalidade de base de dados e essa funcionalidade até pode e deve ser implementada em PLSQL, porque é muito mais rápido fazer aquele processamento no servidor de base de dados do que trazer os dados todos para a vossa aplicação Java e processá-los localmente em Java com ciclos for e afins. Devem fazer essa parte do processamento na base de dados, quer seja através de um stored procedure ou de uma function ou aquilo que acharem melhor. Contudo, se isso é uma funcionalidade da aplicação e como funcionalidade da aplicação significa que existe lá, eu como ator quero qualquer coisa para qualquer coisa, ou seja, há um ator e uma pessoa, então aquilo tem que aparecer na aplicação. É uma das opções da aplicação. Portanto, é uma funcionalidade da aplicação. Isso significa que vão ter que ter um controller para isso, vão ter que ter um modelo de dados, se for o modelo de objetos para isso, se for o caso disso, e depois isso vai fazer a ligação à base de dados e vai pedir os resultados à base de dados. Okay? Isso é aquilo que se traduz por funcionalidades e que se metem lá. Como vocês já repararam,
as user stories não estão mapeadas de um para um, com cada uma das unidades curriculares. Não é isso que acontece neste momento. Os critérios de aceitação que aparecem em cada user story, e apenas para simplificar, não foram colocados 2 critérios de aceitação para várias unidades curriculares. Portanto, uns estão a focar nos critérios de aceitação de umas user stories e outros não. Mas aquela user story, neste momento, tanto tem que ser desenvolvida em termos de base de dados, como em termos de ESINF, ou como em termos de lab. Ou seja, estão todas mostradas. As várias unidades curriculares misturam-se todas nas user stories. Portanto, não há uma user story de ESINF, não há uma user story de base de dados. Pode haver algumas que têm mais a ver com uma área do que com outra, mas efetivamente todas elas vão acabar por aparecer no vosso projeto. Portanto, isso era o segundo ponto que gostava de realçar face ao iniciante, porque já tenho recebido várias questões sobre isso e acho que é mais fácil aqui falarmos, porque chega a mensagem a mais pessoas ao mesmo tempo. Depois, terceiro ponto. Ok, tem aqui alguém com uma levantada. Professor, pode só ser ligeiramente mais esclarecedor, que eu não percebi muito bem. Se me souberes Para os fazer, alunos, se me souberes fazer a questão, eu sim. esclareço-te. Professor, para os alunos que são apenas inscritos a ESINF e LAP, eles têm que fazer a conexão da base de dados Isto ao não tem a projeto ver, do Java. isto não tem a ver com alunos, isto tem a ver com equipas. A equipa tem base de dados ou não tem base de dados? Tem base de dados. Então, vão ter que usar a base de dados. Ok? Não tem a ver com o aluno particularmente. Tem a ver com as competências da equipa. Se a equipa tem base de dados, há user stories que, neste momento, têm que beber dados da base de dados. Portanto, foi o que eu acabei de dizer. Não há user stories de ESINF e base de dados. Muitas delas vão estar misturadas. Os critérios de aceitação que vão aparecer são aquilo pelo qual são avaliados naquelas user stories no âmbito de uma determinada unidade curricular. Okay? Mas há outros. Okay. Ou seja, vamos ter que ajudar os nossos colegas da base de dados a importar a parte da base de dados para o projeto. Vamos ter sempre que utilizar a base de dados. Quer dizer, não tem que ajudar assim tanto, porque já houve a leitura dos ficheiros antes, pelo menos de alguns, não houve de todos. O que significa que as coisas já estão feitas. É preciso. Essa ajuda, sim, é dialogar e dizer: olha, isso já existe, está aqui, pronto. É isso que é suposto fazerem, é verdade. Ok. Obrigado, professor. Mais alguma questão sobre isto? Não? Ok. Pronto. Esse era outro dos pontos. Deixa-me só abrir. Fechei aqui sem querer a listagem dos pontos. Dê-me só um instantinho para conseguir abrir isto. Relativamente, tinham falado na aula anterior, relativamente à mutação e à percentagem de mutação que era avaliada no código. Eu decidi fazer um escalonamento disto para os próximos sprints. Ou seja, isto significa que, é assim, quem conseguir mais, ótimo, melhor para vocês, quem conseguir menos, pior, não é? Porque depois vão ter mais trabalho. Para o segundo sprint, aceito que, para isso ser um crescendo, que seja reduzida a mutação, a cobertura de mutação para 65%. No terceiro sprint vai ser 70% e no último sprint vai se manter a 75%. Portanto, esses são os números que vamos ter, efetivamente. Eu vou refletir isto durante esta semana no documento. São os números que se vão manter
para o segundo sprint, para o terceiro sprint e para o quarto sprint. E também vou atualizar no SonarQube esta semana, isto de acordo com isto. Não sei se vos vai ajudar ou não. A dica que eu vos dou é tentem na mesma ter o máximo de votação possível, porque depois no sprint seguinte, efetivamente, os valores vão subir. Portanto, tenham isso em atenção. Acho que é uma forma de vocês começarem a saber lidar com os problemas, portanto, não é tão exigente aqui. Vamos ter um integral, uma subida linear, e nesse caso é mesmo linear, são com incrementos de 5 em 5, que vai-vos permitir mais facilmente chegar ao topo do que é exigido para a unidade curricular, mas não tendo um grau tão grande desde o início. Portanto, esta é uma alteração que vai haver e que já tem feito este sprint. A outra, como há alguns grupos, felizmente não são muitos, a maior parte dos grupos tem conseguido manter o projeto a funcionar perfeitamente bem e todos os dias, por isso não há assim muitos casos de projetos a falhar. Aliás, há menos do que aqueles que eu esperava que houvessem, o que é bom sinal. Não sei se, entretanto, estão a fazer alguma coisa bem ou mal, mas eu depois também já vou falar um bocadinho sobre isso. Mas devem privilegiar ter o projeto sempre a funcionar todos os dias. Não vamos descontar novamente neste sprint, porque percebi que muitos de vocês, ou por um motivo ou por outro, não estão a conseguir gerir isso, mas agora têm que começar a tentar gerir isso e encarar. Nós damos o primeiro sprint de bónus, vamos continuar a dar o segundo sprint de bónus, mas a partir do terceiro e do quarto vai ser contabilizado cada dia que o projeto não estiver a compilar ao fim do dia. Portanto, essa regra também vai ser atualizada no fecheiro e significa que nesta fase não desconta todos os dias, mas isso vai acontecer no terceiro e no quarto sprint, está bem? São as duas alterações que eu proponho. No final, nós vamos conseguir na mesma atingir os objetivos da unidade curricular, mas vamos ter uma escada para subir ao longo do tempo. Ok, tem aqui uma pessoa, Inês. Eu sei que é redundante. Bom dia, professor. Bom dia. Eu sei que é redundante a minha pergunta, mas o professor está a dizer que agora no segundo sprint continua a não contar, a não descontar, quero dizer. A Para não descontar quando falha todos os dias, sim. Certo, e portanto também não desconta no SonarQube quando não temos a Não vai mutação. descontar todos os dias. No final Sim. do sprint. Sim, não, estava a falar de todos os dias. Certo. No final do sprint, porque isso também é um dia, mas para deixar bem claro, para que não haja dúvidas de interpretação, no final do sprint continua a haver a regra que, se não cumprir com os mínimos, o projeto não é válido. Ou melhor, não é avaliado naquele sprint. Tem uma nota de 0 em termos de componente de projeto. Ok, professor, obrigada. Portanto, no final do sprint é garantido que o projeto tem que estar a funcionar. Mais alguma questão sobre isto? Não? Ok. Então, se calhar podemos avançar mais um pouco. Eu vou avançar mais um pouco para um tópico que tem um bocadinho a ver com o código da vossa aplicação. Eu já comecei a avaliar vários grupos, porque, acima de tudo, também dou aulas PL e gosto de as dar, porque gosto de saber como é que estão os grupos a funcionar, etc. E vi algumas coisas que não gostei. Nós não tivemos isso em consideração no primeiro sprint, mas vamos começar a ter mais em consideração no segundo sprint, quando há a avaliação dos requisitos. Que é o facto de vocês já terem tido uma unidade curricular onde aprendem, mais do que uma, onde aprendem a programar bem e a desenvolver código corretamente, não significa que não o apliquem nas próximas. Isto significa que não é suposto, por exemplo, para quem está a usar o conceito de store para guardar informação, para aceder a repositórios ou mesmo para aceder a ficheiros, porque o acesso a ficheiros até podia ser feito por uma store, ou deveria, não interessa. Nós não queremos ver, por exemplo, numa store que acede à base de dados a escrever mensagens para o ecrã. E uma store que acede à base de dados a escrever mensagens para disco.
Nós não queremos ver um controller a processar e a construir strings de informação. Nós não queremos ver controllers a escreverem diretamente, a abrir um file writer e a escrever informação para um ficheiro. Existem responsabilidades que têm que ser mantidas. Isso é um projeto de desenvolvimento de software. O software tem camadas específicas onde se fazem algumas interações. O controller só controla o processo. Um objeto de negócio, quer seja um navio, quer seja, sei lá, um manifesto de carga, não faz system out print lines do ecrã. Não escreve para ficheiros. Quando a gente quer passar informação entre umas classes e outras, seja de controller para o módulo, de módulo para outra coisa qualquer, nós não vamos passar strings e array lists com informação. Nós vamos passar objetos estruturados para aquilo. Nós vamos passar representações de DTOs para essa informação. Portanto, tudo isto são conceitos que já foram ensinados. Tudo isto são conceitos que têm que aplicar num projeto de software. Não é chegar agora ao segundo ano e isto é matéria do ano passado, não vamos aplicar. Portanto, e são erros bastante que eu vi que alguns grupos fizeram, e aqueles grupos que os fazem, fazem-nos constantemente. Os grupos que fazem bem, eventualmente, às vezes têm um erro ou outro destes. Agora, o que pode ser é uma exceção, houve um lapso, a pessoa até se enganou, tudo bem. Outra coisa é aquilo tornar-se a regra, e não pode ser essa a regra. Portanto, tenham cuidado com o sítio onde colocam informação e com, efetivamente, as responsabilidades que cada classe deve ter. Não se esqueçam disso, porque isso vai ser tido em consideração neste sprint e nos próximos. E vai ser tido em consideração por amostragem. Nós vamos pedir para mostrar código e se aquilo estiver mal, está mal. Vocês, acima de tudo, são uma equipa e uma das coisas que eu tenho privilegiado e tenho dito a todas as equipas é, e isto aconteceu nas apresentações, quando estamos a ver, por exemplo, um diagrama ou um pedaço de código, um colega diz, aquilo está mal. O João diz, o António fez aquilo mal. Mas é assim, para que é que serve chegar à apresentação e o João dizer que o António fez aquilo mal, se o João devia dizer era durante o trabalho que o António está a fazer aquilo mal. Ou então, no final, rever o trabalho do António. E entre vocês devem sempre rodar e pedir revisões de umas pessoas para outras. Porque com a revisão por pares é muito mais fácil identificarem esses erros. Portanto, deem como concluída a vossa tarefa, depois de alguém rever a vossa tarefa, realmente ter sido vista por duas pessoas. É normal que vocês, quando estão a fazer uma tarefa, cometam erros, porque toda a gente comete erros. O que é importante é que outra pessoa que não está viciada naquela tarefa consiga olhar para ela e dizer, isso realmente aqui não faz sentido. Bem, tenho mais que uma pessoa com mão no ar. Diogo. Só uma questão relativamente ao que estava a dizer, se calhar pode ser outra vez um bocado redundante. O nosso grupo tem a perfeita noção que, devido à escassez de tempo, à falta de recursos, a todas as questões que estão envolvidas, não teve capacidade para fazer o design, a implementação como devia, seguindo os paradigmas que estão evidenciados, né? Portanto, sólido, grasp, não conseguimos. Portanto, a solução foi utilizar um main controller, foi utilizar classes que não estavam bem estruturadas, mas isso já está. A minha questão é, agora para este sprint, devemos rever isso tudo, devemos tentar refazer aquilo que fizemos, ou devemos ter apenas isso em atenção para aquilo que vamos fazer neste sprint? Eu, neste momento, preocupava-me com aquilo que tenho que fazer neste sprint. E quando tivesse feito deste sprint, então ia rever o que estava para trás. É sempre essa a lógica. Nós, em qualquer equipa de trabalho que vocês trabalham no futuro, quando aparece algo, e isto não foi uma regra que apareceu a meio, já deviam estar a seguir desde o primeiro sprint, mas mesmo que aparecesse uma regra que dizia a partir de agora é assim, nos novos desenvolvimentos vocês devem aplicar aquilo. E quando tem tempo vago dos novos desenvolvimentos, então é que pegam no que está para trás para ir mudando, estás a perceber? Não vais começar pelo que está para trás, senão o trabalho atual fica parado. Já agora, relativamente a isso, o facto de usarem um main controller e terem essa mistura de responsabilidades das mesmas classes, isso prejudica-vos imenso
quando depois tentam fazer testes. Porque a complexidade dos testes é tão grande, mas tão grande, que depois é difícil fazer testes. 100%, Portanto, sim. por um lado simplifica, mas por outro lado acaba por justificar. Por isso é que nós tentamos sempre que cada classe tenha a sua responsabilidade específica. Sim, professor. Eu quando disse que simplificou na implementação, porque na verdade a nossa questão foi a falta de tempo para acabar as implementações que eram necessárias fazer e as funcionalidades, não é? Era só nesse aspecto. Ok, obrigado. Muito bem. Mais questões que tenham relativamente a isto? Para poder avançar para outro tópico. Como eu já falei no passado, continuo disponível. Quer dizer, o último dia foi um bocado mais complicado para dar apoio, porque nós estamos em avaliações. Mas quando tiverem problemas ou situações, ou não conseguem testar alguma coisa, etc., privilegiem o fórum. Há várias pessoas a olharem para o fórum, mais depressa obtenham a resposta. Não quer dizer que a obtenham no mesmo dia, nem 2 dias depois. Vamos tentar que a resposta seja o mais célere possível, mas privilegiem o fórum porque assim também várias pessoas podem, se calhar, ter resposta aos seus problemas. Uma das coisas que eu tenho visto é que agora alguns grupos já começam a usar a base de dados. E quando se começa a usar a base de dados, começa a haver outras situações que começam a aparecer. E começam a aparecer situações relativamente à ligação e à utilização de base de dados, nomeadamente nos testes de integração, ou naqueles cenários que vocês vão demonstrar. Estes cenários são aqueles que vocês devem privilegiar. Ou seja, devem privilegiar para a apresentação e que efetivamente vão usar a vossa base de dados para fazer os testes. Porquê é que só devem privilegiar o uso da base de dados nesse e noutros casos, por exemplo, em testes unitários, não devem efetivamente recorrer à base de dados? Ora, não devem recorrer à base de dados por 2 motivos. Porque a partir do momento que vocês têm uma base de dados e que o Jenkins está a usar aquela base de dados e que vocês localmente podem estar a fazer testes até com aquela base de dados, a informação vai estar a ser escrita no servidor. E essa alteração de informação pode influenciar a execução dos testes ou localmente ou no Jenkins. Porquê? Porque vocês estão a pôr lá a informação e depois a informação que estão a pensar que vai haver na base de dados pode não ser a mesma para aquela que estão a fazer os testes. Ora, para isso, devem privilegiar, e vocês já viram um exemplo, eu vou mostrar aqui, por exemplo, um caso desses. No pior dos casos todos, e acho que já conseguem ver o ecrã, correto? No pior dos casos todos, isto é o exemplo que eu forneci não, isso foi feito por vários docentes, portanto, que forneci de acesso à base de dados em laboratórios. Vocês devem privilegiar sempre o quê? Ter uma conexão, isso já sabem, obter uma conexão a partir do Database Connection e usar essa conexão quando passam para os objetos. E reparem que vocês podem fazer commits nessa conexão. Portanto, um dos piores casos que vocês tenham nos vossos testes, o que podem fazer é, quando iniciam uma ligação, em vez de fazerem commits no final da ligação, no fim do teste o que vão fazer é, por exemplo, um rollback. E isto significa o quê? Significa que vocês puseram a informação na base de dados, trabalharam a informação na base de dados, mas no fim daquele teste não querem que aquela informação fique na base de dados. Porquê? Porque não querem que isso influencie outros testes que não estavam a contar com aquela informação. Portanto, vocês fazem rollback e aquilo desaparece tudo. Portanto, as alterações que fizeram no âmbito daquele teste desaparecem assim. Qual é o problema disto? Esta abordagem funciona até um determinado limite, mas o Jenkins e outras ferramentas, até localmente, alguns dos vossos PCs, conseguem correr mais do que um teste em simultâneo. O que é que isto significa? Significa que se tiverem 2 ou 3 testes a trabalhar sobre as mesmas tabelas, aquilo o sistema pode ficar tão lento na base de dados ou até não dar resposta. Podem entrar numa coisa que se chama deadlock, que é, a partir do momento que vocês começam a transação
e não fazem nem o commit, nem o rollback, aquela tabela fica ali parada na base de dados à espera que aconteça alguma coisa deste processo. Se vocês já arrancam outro processo que precisa ler daquela tabela e precisa ler, provavelmente até conseguem ler, mas se quiser escrever naquela tabela, vai ficar pendente essa escrita enquanto vocês não fazem um commit ou um rollback neste teste. Porquê? Porque estamos a falar de 2 cenários diferentes. E para haver a consistência ou a integridade referencial na base de dados e não haver conflitos entre cada transação, as coisas começam-se a amontoar. Depois chega uma altura que pode dar o que nós chamamos de deadlock, e por outros motivos. Mas esse é o pior caso possível e que vocês podem controlar com essas transações. E as transações, como vocês já perceberam, como vocês passam, e eu vou demonstrar aqui, por exemplo, à Client Store, passam a Database Connection, e como também passam, por exemplo, para a Address Store, e por acaso aqui tem, e fazem delete, e usam a mesma conexão, podem estar a trabalhar no mesmo commit, ou então podem ter feito um novo commit, e a partir do momento que ficam no commit, essa informação também fica disponível para outros testes. Isto é um exemplo da forma mais básica que devem usar para fazer transações na base de dados para os vossos testes funcionarem minimamente bem. O segundo passo para melhorar isto é começarem a não usar a base de dados. Okay? E como é que podiam não usar a base de dados? Claro, o não usar a base de dados poderia ser, por exemplo, navegar aqui até ao vosso package data e reparem que existe um objeto que é um persistable. Neste caso, estamos a falar de uma interface que tem 2 operações, um save e um delete. Se vocês repararem, por exemplo, o meu Client Store implementa um persistable. Portanto, qualquer classe que implementa um persistable, estou à espera que ela tenha um save, que pode estar a guardar na base de dados. Neste caso, tem aqui vários métodos, eu posso procurar estes métodos que estão aqui implementados. Por aqui abaixo. Esse faz um update, depois executa aquele update na base de dados, etc, etc, etc. E reparem que esta é uma das formas de escrever para a base de dados. No entanto, eu poderia dizer que este Client Store era um Client Store DB, que era de acesso à base de dados. E podia, ao mesmo nível, ter um Client Store in memory, que também estende ou implementa a interface persistable. E nos meus testes, eu em vez de criar, portanto, se eu chegasse aqui ao meu main, eu até acho estranho ninguém ter reclamado ainda disso, mas isso já foi corrigido, só que eu não tenho aqui o projeto comigo atualizado, nem fiz commit, está num PC no ISEP, está num PC, o PC não está no ISEP, mas o carregador ficou no ISEP esse fim de semana, portanto não pude fazer commit porque não tem como ligar o portátil. Estou a usar outro PC para isso. Se vocês, em vez deste Client Store aqui, enfocassem um Client Store in memory, podiam ter a implementação, por exemplo, de uma tabela através de listas na memória. E isso já ia fazer com que os vossos testes funcionassem, mas iam estar a funcionar em memória, em vez de usarem a base de dados. Portanto, os vossos testes trabalhavam com os objetos Client Store in memory e testavam outras coisas quaisquer para evitar a ligação à base de dados. Portanto, isso é a segunda abordagem possível. Isto é uma abordagem que é muito usada, especialmente localmente, quando se faz desenvolvimento de software, para não ter que usar a terceira abordagem, que é a ótima para isso, mas que permite, até certo ponto, mapear as coisas. Quais são as desvantagens? Em termos de testes unitários, vocês vão passar a ter, em vez de um Client Store, vão passar a ter um Client Store in memory, que o que vai fazer é emular em memória aquele Client Store. Por exemplo, quando vocês estiverem em Apply, no segundo semestre, vão reparar que a framework que vos é disponibilizada já faz isto em memória.
Aliás, aquilo até está disponível online, se algum de vocês tiver algum interesse depois em saber o URL onde se encontra essa framework, que é um bocadinho complexa, por isso é que nós não damos essa framework ainda neste semestre, mas vão ver que no próximo semestre aquilo dá muito trabalho só para compreendê-lo, faz esses testes em memória local. Essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese é utilizar em Mockito. E o que é o Mockito? Ora, para quem não sabe o que é Mockito, escreve-se Mockito como Mockito da bebida e no motor de busca conseguem rapidamente chegar à informação para que é que serve o Mockito. Mockito dá muito jeito para simular interações e respostas. Portanto, vamos voltar aqui ao meu código. Vamos imaginar que eu quero usar o meu Client Store. Fiz o set autocommit para false, logo no início, que é para a base de dados não controlar os commits, somos nós que controlamos os commits. E depois faço um set ID de um cliente, trabalho com o objeto cliente, todo está o objeto cliente, todo está o objeto endereço, todo está o objeto endereço. E quando faço um client store.save, em que passo-lhe qualquer coisa e um cliente, eu vou receber uma resposta. Ela vai ser true ou false. Portanto, se isso for false, vai lançar-me uma exceção. Se não for false, vai-me fazer o commit. Onde é que o mockit entra aqui? O mockit entra aqui porque nós podemos, das duas uma, fazer o mocking ao objeto da conexão, fazer o mocking à resposta do save, ou podemos fazer o mocking a ambas as coisas. E o que é fazer mocking? É dizer, olha, o Java, quando vai invocar o método save, em vez de, e agora vamos navegar aqui um bocadinho só para o save para vocês verem o que é que o save do client estava a fazer. Portanto, estávamos aqui no client store.save, vamos à classe client store, vamos ver o que é que o save faz. O save faz isso tudo. E o que eu posso dizer é que, para o meu mockit e para aquele meu teste, a única coisa que eu quero que o save responda é fazer só apenas, eliminar estas linhas todas e fazer só return true. E como é que se faz isso? Se eu tiver um objeto, isto é um exemplo de utilização, existem muitos exemplos na internet. Se eu tiver um exemplo que é, eu estou a dizer que quero fazer um mock de um determinado objeto, nesse caso podia fazer a conexão, nesse caso podia fazer o mock connection, podia fazer o mock statement, podia fazer de várias formas. E para isso apenas tenho que incluir o mockit, se procurar no motor de busca, mbn mockit repository, se faltou ali um O, mas já vamos lá. Se vier aqui, não usem wall, utilizem work.mockit e vai ter o mockit core. Há aqui a última versão, estável, que é 4.1.0, e se virem, conseguem ver como é que a implementam ou como é que adicionam essa dependência ao vosso projeto. Portanto, com a utilização de mockit, eu posso dizer que eu quero fazer mocking, e mocking é substituir o resultado de um determinado método da seguinte forma. Eu, à framework mockit, digo que quando vou invocar um determinado método, desculpa, seja ele qual for o método, pode ser um execute statement, por exemplo, quer que esse método me retorne desculpem, deixem-me só, quer que ele me retorne sempre um determinado valor, neste caso está a retornar 1. Podia retornar true, podia retornar false, podia retornar um outro objeto que eu criasse, pode fazer tudo isto. E isto é a utilização de mocking no vosso projeto. É conseguir emular que eu chamei com o método e que ele vai me responder bem, independentemente se quer de eu ter ligação à base de dados. Portanto, muitas vezes essas plataformas servem primeiro para acelerar o desenvolvimento, porque se alguém não estiver a trabalhar com a base de dados ou não conseguir ter implementado a Store, já consegue ter respostas. E o que é que tem que acontecer? A resposta que vocês vão simular aqui tem que estar sempre no mesmo formato daquela que iriam receber do servidor, ou que iriam enviar ou da informação que iriam enviar para o servidor. Portanto, convém que os formatos estejam bem estipulados. Tirando isso,
vocês podem fazer o que quiserem. Aliás, há pessoas que também estão a utilizar consola para a sua aplicação, porque decidiram fazer um menu com opções de interface, etc., para demonstrar a aplicação a funcionar. E também é possível fazer mocking ao scanner e a outras funções de leitura do teclado para simular uma execução. O que significa que vocês podem correr um teste e vocês veem de repente o teste a executar a opção 1 ou a opção 2, a meter os inputs, isso tudo automaticamente, sem ter que andarem a escrever aquilo no teclado manualmente. Portanto, o mocking permite isto e muito mais. Vou tentar, espero que amanhã já ter acesso a um carregador, porque hoje não consigo ir ao ISEP, mas amanhã espero já ter acesso a um carregador para mostrar ou colocar um ou dois exemplos simples, mas vocês encontram milhares deles na internet como utilizar o Mockito. Portanto, para depois poderem ver neste projeto base que forneci um exemplo simples de como utilizar o Mockito. Ora, alguém tinha alguma questão? Não. Era eu, professor, mas acho que já fiquei esclarecido. Isto significa que nós poderemos, então, nos testes que estamos a fazer antes da implementação, fazer um mock-it de classes, por exemplo, que ainda não estão implementadas por outras user stories e coisas do género. Sim, podem fazer isso. Basicamente só têm que acertar o formato da mensagem que é trocada entre ambas as classes, quer para inputs, quer para outputs, porque depois quem desenvolver o conteúdo só tem que respeitar os inputs e os outputs. Ok, professor. Obrigadíssimo. Portanto, desta forma, apresentei-vos 3 estratégias diferentes, em que a primeira delas é a mais simples, é usar as transações com a base de dados, mas pode levar a problemas de base de dados, quando utilizam isso com um servidor como o Jenkins, etc. Mas é a mais simples. Tem esse trade-off. A segunda já é um bocadinho mais complexa, que utiliza a criação de novos objetos em memória e deveriam utilizar esses objetos em memória para os vossos testes. Tem vantagens e desvantagens. Obriga à geração de mais código obriga a ter mais testes na aplicação. Por outro lado, alivia o peso das chamadas às bases de dados e resolve alguns problemas que podem ter, entretanto. E a terceira, que é a mais indicada para utilizarem, que é a utilização do Mockito, que permite resolver os vários problemas que foram mencionados anteriormente. Os vossos cenários de integração devem continuar a privilegiar o uso da base de dados, mas é uma coisa que não vão executar tantas vezes quanto isso. Portanto, só vão executar mais vezes os testes unitários do que os de integração. Muito bem. O Rui, diga. Eu não percebi muito bem aquela segunda forma de que falou, essa do Client Story in Memory. Isso é como nós tínhamos implementado antes, que era tipo ter uma lista com os objetos? Exato. Lembram-se que em Azopt vocês não usavam base de dados. Sim. E tinham na mesma uma classe que era uma interface que definia o comportamento da store. Okay. Ora, agora em vez de terem só um Client Store, isso para cliente, em vez de ter um Client Store, passavam a ter 2 classes, que era a Client Store DB e a Client Store In Memory. A In Memory tinha uma implementação para a memória, com listas, por exemplo, podia ser hashmaps, podia ser outra coisa qualquer. A DB fazia a ligação à base de dados. Mas idealmente trabalhamos só com base de dados, é isso? Na vossa aplicação, quando ela executa, tem que trabalhar com a base de dados. Sim. Nos vossos testes. Quanto ao fazer testes que obriga a escrita à base de dados, ou seja, são testes unitários, por exemplo, ao cliente, mas que por acaso, por algum motivo, vocês estão a fazer ligação à base de dados, aí deviam usar o in-memory apenas para a parte da ligação à base de dados. Reparem que isso tudo que eu falei é especialmente para testes de integração, ou seja, que estão ali a mexer com mais de uma classe. Para os testes unitários, se fizerem mocking, depois não estão a testar nada. Okay, mas, por exemplo, nós temos alguns objetos que têm que estar em estruturas de informação própria. Isso aí tem que estar mesmo em memória, não é? Não trabalhamos com base de dados. O que é objetos de estruturas de informação própria? Diga. O que é que são objetos de estruturas de informação própria? Eu estava a dizer que alguns objetos têm que estar em estruturas de informação próprias. Por exemplo, os navios têm que estar em ADLs e assim. Os navios têm que estar no ADL para serem processados. Os navios não são guardados na aplicação numa ADL.
Ou seja, tu quando precisas executar um método que utiliza aquela estrutura de informação, tens de carregar os dados para a estrutura de informação e executar o método e obter o resultado. Ok. Ele não vai fazer persistência naquela estrutura de informação. Aquilo é uma estrutura para ser mais fácil obter respostas e mais rápido, não é uma estrutura para guardar a informação ao longo do tempo. Ok, já percebi. Obrigado. Diogo? Desculpa, professor, mas agora fiquei um bocado confuso com a resposta que deu. Isto significa que nós, neste caso, já não vamos ter que fazer inserções de navios ou coisas desse género, mas se tivéssemos que fazer, aquilo que teríamos de fazer era procurar se este estava na base de dados, procurar se este estava na estrutura de informação adequada. Não, a estrutura de informação só é utilizada uma vez quando tu precisas daquela funcionalidade. Imagina o seguinte, tu queres fazer uma pesquisa numa árvore binária, certo? Certo. Ou seja, pode ser numa árvore binária, podia ser numa lista. Tu estás a utilizar aquilo para obter resultados daquela lista. Os dados que estás a utilizar naquela lista ou naquela árvore binária não devem estar guardados naquela árvore. Tu não precisas ter um O-classe sempre existir na tua aplicação. Certo. Basta uma referência. Para aquilo. Não, nem sequer é uma referência. Tu não podes ter aquele objeto constantemente na tua aplicação. Aquele objeto, quando tu precisas dele, ele vai à base de dados, carrega a informação, dá-te a resposta e a seguir morre. Ele só é usado ali quando... Imagina que tinhas uma aplicação com um menu. Quando carregas na opção, eu quero os navios pelo IMO Code ordenados ou a árvore de navios ordenada por não sei o quê. Para isso precisas de uma árvore. Quando tu carregas na funcionalidade, crias o objeto da árvore, vais à base de dados buscar os dados, carregas a árvore, mostras os resultados, fazes o output para a pessoa e a seguir aquele objeto morreu. Os dados vão continuar na base de dados e aquela estrutura foi só usada como um meio para um fim, que foi para obter o resultado daquela funcionalidade. Okay. Os dados dos navios e outros não vão estar sempre guardados naquela estrutura. Ok. Então isso significa, se, por exemplo, a seguir de carregar os dados, eu quiser verificar qual é que é o porto mais próximo, por exemplo, que é o caso que estamos a fazer nesta sprint, vou ter que carregar outra vez através da base de dados. Sim. Vou ter que carregar da base de dados para a estrutura adequada e depois vou ter que procurar. Ok. Sim. Imagina o seguinte, imagina que há uma pessoa qualquer noutra aplicação que está a usar a mesma base de dados, vocês, a vossa aplicação não é só utilizada num computador, é utilizada em mais do que um computador, correto? Certo. Se vocês guardarem a estrutura que estão a utilizar dos navios no vosso computador de uma classe, se alguém tiver a utilizar a vossa aplicação e a seguir mete mais 3 navios na aplicação, que vai meter na mesma base de dados que é comum a todas as aplicações que estão a ocorrer, quando tu fosses fazer a listagem outra vez, tu não tinhas aqueles 3 navios. Certo. Portanto, não faz sentido ser a tua aplicação a guardar os dados. Tem que ser a base de dados, porque a aplicação é usada por várias pessoas. Ok, professor, já percebi então. Muito obrigado. Ora bem, mais alguma questão sobre isto? Professor, eu só não percebo uma coisa. Então, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, os navios todos na base de dados, certo? Sim. E queremos, por exemplo, buscar a base de dados dos navios para poder fazer uma pesquisa, por exemplo, por IMO, sei lá, por quisermos. Então, mas não é um pouco ineficiente estar depois a preencher para depois voltar a procurar, porque chega a um certo ponto em que já encontramos o navio que já queremos Pode ser ineficiente, mas ao menos vais ter a última informação. Da forma como tu tens neste momento. Eu não sei quem é que está a falar, porque não vou estar ao meio, depois não consigo saber. Sim, não se vai. Da forma como tu estás a fazer, se tu não fores buscar a base de dados, acontece que acabei de dizer ao teu colega. Alguém meteu mais um navio na base de dados e ele não vai aparecer na tua pesquisa. Ok. Porque não existe. A aplicação lá... Isto era só tipo, naquele caso que era estar sempre a criar uma árvore nova quando estamos a dar importe da base de dados. Certo. Mas
a importação para a base de dados é feita uma vez, depois trabalham com aquilo. Se houver outra vez alterações, vocês, quando a seguir, vão puxar. Há mecanismos depois para gerir isso, para otimizar. Há mecanismos de caching, só que o caching obriga a que depois tenhas que ir ver na base de dados se houve alterações ou não. Existem muitas outras coisas que vocês vão aprender no futuro como resolver isso. Mas uma das primeiras regras que vocês devem aprender em informática é que a otimização prematura é a raiz de todos os males. Aliás, se procurarem qualquer coisa como isto na internet, até já nem me lembro da pessoa. Deixa-me só ver se encontrei. Vou partilhar convosco. A falácia da otimização prematura. Trying to do the optimization too early can be a full-time waster. Every programmer with a few years experience or education has heard the phrase, premature optimization is the root of all evil. This famous quote by Sir Tony Hoare, popularized by Donald Knuth, has become a best practice among software engineers. Ou seja, o que é que tu estás a dizer? E estás a dizer bem, que é, eu posso ter, indiretamente, que ler e escrever a informação da base de dados para a minha estrutura de informação várias vezes. Isso pode demorar tempo? Pode. Estamos todos de acordo. Garantidamente não vais ter problemas de inconsistência de dados, porque os dados que vais estar a mostrar são os que estão efetivamente na aplicação. Sim, são sempre atuais. Qual é o problema disto? Demora tempo. A seguir, no futuro, vais ver que há muitos mecanismos de caching para se resolver isso. Há formas de conseguir ter isso mais eficiente, menos eficiente, mas nós não estamos a lidar com a otimização neste momento. Para mim, neste momento, é importante que vocês só saibam que cada classe deve fazer aquilo que deve fazer e mais nada. Depois, quando vocês já tiverem solidificado isto, então podem passar à fase seguinte. Ou seja, não tentem fazer a otimização prematura dos vossos algoritmos quando ainda nem sequer precisam delas. Ok. É isso, obrigado. Mais alguma questão? Não? Ok. Eu não tenho mais nenhuma questão de momento para discutir convosco. Acho que alguns grupos deviam ter algum cuidado com o vosso projeto. Por exemplo, as equipas 2, 62, 63, 104 e 145 e 151 deviam rever o vosso projeto, nomeadamente a 145. Mas todas as outras estão com problemas no seu projeto, das que eu referi. Acho que deviam tentar resolver isso. Em termos de SonarQube, as coisas já não estão tão boas e chama a atenção que quanto mais tempo passa, ou quanto mais tempo vocês levam a ter o vosso projeto a funcionar ou a não funcionar, mais tempo vão demorar depois a conseguir que ele esteja a passar. Portanto, neste momento há equivalentemente 24 a 25 projetos que não estão a passar na qualidade mínima. É verdade que estamos a falar de 75, eu vou diminuir, mas não se esqueça que no final do Sprint 4, nós estamos a falar de 75 na mesma. Portanto, tentem que as coisas sejam mais lineares possíveis e que consigam resolver ou pensar como é que se resolve alguns problemas que estão a ter agora para não voltarem todos no futuro. De resto, eu sei que há alguns grupos que têm algumas dúvidas assim particulares que gostavam de assistência. Se calhar, se não houver mais nenhuma questão hoje, eu iria abrir a discussão desses grupos que estejam com algum problema técnico, que já tenham reportado no Moodle, mas que ainda não tenham resposta. E ia fazer o mesmo aqui na própria aula, portanto, quem quiser ficar, fica, quem não quiser, não fica, é convosco. Íamos estar a ver essas questões, qual a melhor forma de as resolver. Portanto, não sei quais são os grupos que estão nessa situação. Se quiserem se chegar à frente, é disso que nós vamos fazer agora. Os restantes podem fazer como acharem melhor.
Sei que tinham aqui uma questão do Luís Araújo. Está aqui o Luís? Ou alguém do grupo dele? Sim, professor, estou aqui. Sim, professor. Então, podemos ver agora as situações. Ora, contem lá. Mostrem lá, façam partilha de ecrã e digam lá o que é que está a passar. Espera um bocadinho, professor, se faz favor. Ok. Consegue ver, professor? Dá-me só 2 minutinhos. Já Ok, apanho. ok. Ora, muito bem. Tá, vamos a isso. Peço desculpa, estava só, enquanto estava aqui à sua espera, acabar de escrever. Sem problema, professor. Tá, conta lá. O que é que se passa? Aqui, nós temos um problema aqui com o Find, mas isso também é um bocado à parte da Zinf. Depois da implementação do Find, estava a testar aqui a user story do sprint anterior, a 102. O que é flag MMSI? Esta parte? Sim, o que é que significa flag MMSI? Isto é um booleano em que se este método retornar true,
Mas porquê que ele retorna o true? Vai fazer a verificação se existe um barco através deste código MMSI. Então porquê que em vez, por exemplo, em vez de chamarem flag MMSI, porquê que nós chamamos boat exists? Ok. Ou ship exists? Porque a seguir ficava if ship exists, ship igual a certain printing data. Senão não fazia nada. Quando é Certo. flag, a gente não sabe se é para true, se é para false, o que é que aquilo vai... Não diz nada acerca da Sim, variável. não é um nome sugestivo. Então, pronto, ok. Mas estavas a falar que tinham uns problemas quaisquer e quais são os problemas? Isso estamos a referir ao UI, a UI praticamente não interessa. Eu testei as outras user stories e a parte do import funciona. Só que ao usar o find, ele não encontra nenhum navio na árvore. Estive a testar com debugs e tudo e ele ele dá import aos navios, mas ao utilizar o find ele não funciona. Não funciona quando dão importas. E depois, ao rodar os testes que fiz, criei navios, inseri-os e os testes funcionavam, mas depois no Jenkins ele dava erros. Mas que erros é que dá? Esse é que eu posso te ajudar. O find de Tsinf não te consigo ajudar. Não consegue ver, pai, não, professor. Acho que só estou a partilhar o IntelliJ. Se calhar só partilhaste essa aplicação ou Ok. partilhas o desktop para ser mais fácil, senão depois tens que sempre parar a partilha e... Deixa-me só colocar no. Ok, ok. E quando corres isso localmente, o que é que acontece? Ele funciona. Não. Ora vai ao IntelliJ, se faz favor. Eu acho que eu não posso pedir controle remoto disso, ou posso? Posso. Eu vou pedir controle remoto. Já pedi controle remoto, podes aceitar? Está, professor. Ok. Deixa-me ver se eu consigo. Foi Já nesta estou classe. aqui a mexer. Se és aqui e corres teste, o que é que acontece? Não, eu fazia sempre isso e ele corria direito. Mas depois comentei os códigos para ver uma coisa no SonarQube. Ok, estes estão a passar, agora deixa-me ver a notação. Provavelmente eu pus aqui o dólar no início. Também não sei. Isso é o Windows, não sei como é que passa para o início da frase. Pois. Esquece. Estou aqui. As teclas de atalho são outras. Ora bem, vocês fazerem output nos testes e isso pode ser mau. Pode baralhar um bocado o sistema. Os vossos testes não devem fazer outputs, a não ser que esses sejam disso que são de integração. Não, esses parecem possíveis. Esses eram da parte da AVL e BST. Certo, mas parece-me que isso pode influenciar aqui um bocado o resultado. Quanto ao resto, ele estava à espera de nulo, mas recebeu uma coisa qualquer.
que estava à espera mas- de novo. É estranho. Esse é do GetShip. Acho que ao fazer o GetShip eu coloquei um código, um call sign que não estava guardado e esperava nulo. Mas acho que já deveria ter um barco antes, mas não sei porquê. Mas está aqui comentado o teste. Estava a dar errado. E era o que lhe tinha dito, por ser eu comentei que era para ver uma coisa no SonarQube. Senão no E Jenkins então não dá passava. para, e não dá para descomentar isso para a gente correr Dá. aqui localmente para ver se. Obrigado. Ora, muito bem. Então vamos aqui correr o alvo novamente. Eu acho muito estranho esse controller. Porque assim, para vocês fazerem um teste desses, vocês primeiro tinham que carregar os dados e depois irem buscar os dados. Tem aqui um teste com problemas, Make Summary Controller Test. Do GetShip by Calsan 2. Uhum. Portanto, isso está a falhar. E vocês, porque, por exemplo, um teste tem que ser autocontido. Quem é que carregou a informação para isto? Não foi carregado em lado nenhum. Eu já vi que a Ana está com o manual, já passo a palavra, mas deixa-me só terminar isto. Eu antes no setup criei um Qual barco só setup? para testar. Está em cima. Não façam Em cima. isso. Acho que vocês não sabem utilizar isso. Cada teste deve ter o seu setup. Não partilhem os setups, senão vocês vão ter muitos outros problemas depois, porque simplesmente não sabem utilizar bem o setup. Ok, então Toda a a solução informação. era criar Que- dentro do método. Cada teste deve trabalhar a sua informação. Portanto, precisa carregar a informação para a classe específica. Precisa executar o método e precisa fazer o acerto. Portanto, um teste é isso. É input, execução e output. Não estejam a confiar num setup ou noutra coisa qualquer que tenham aqui em cima. Isto, que aqui está, deve estar repetido em todos os testes. Ok. Porque depois, quando os testes são executados em simultâneo, isso pode ter bastantes diferenças. Portanto, minha sugestão para ti, neste momento, é, primeiro, pôr o cenário de teste completo. Os inputs estão todos naquele teste, não depende mais de nenhum método. Está a informação toda lá. Executar a informação e depois, então, ter o acerto. Ok, Além percebo. de que, fazer um acerto nulo, eu não percebo o que é que estás à espera naquele método. Sinceramente, se eu olhasse para isso assim de repente, o que é que isto está a fazer? O nome do método devia dizer qualquer coisa. O que é que eu estou à espera que isso aconteça? É que o barco existe ou que não existe? Este é só para verificar se existe. Então Mas devia ser. não era este, estávamos a ver. Está certo, mas então o nome devia ser Ensure Ship ABCD Exists. Existe. Ok. É para a gente saber que é isto que se pretende com esse teste. Porque assim eu olho para isto e não diz o que é. Ok, percebo. Portanto, o primeiro passo vai ser esse. Depois já há muitas outras coisas que podemos fazer. E outra coisa, outra pergunta, professor. A Sim. parte do find, é melhor falar com algum professor da ESINF? Eu acho que sim, vocês devem aproveitar as vossas aulas Ok. práticas para discutir esses assuntos e se calhar até pôr no fórum, se conseguires isolar minimamente o problema e descrever. Ok, professor. Ok? Ok, Ana, obrigado. tem mão no ar, não sei se é relativamente a isso. Olá, professor. É uma questão rápida. Mas é relativamente a isso que o Luís está a projetar? Não. Não é. Ok. Então, Luís, obrigado. Se não tiveres mais questões, podes fechar a partilha. Obrigado, professor. Diga. Vai-nos ser disponibilizado algum fecheiro com os dados dos containers para carregar para a base de dados? Não, à partida não é necessário. A informação daquilo é tão simples. Então somos nós que temos que inserir alguns... Sim, fazem uma geração de um fecheiro vosso com as colunas
com as propriedades que é dito que cada container tem, e vocês geram isso. Assim como aos cargo manifestos, aquilo não tem nada, aquilo tem uma posição XYZ e um ID de contentor. E no dos contentores tem o ID de contentor e as características. Portanto, eu acho que mais fácil que isso é muito difícil. Se vocês abrirem o Excel e gerarem meia dúzia de coisas aleatórias, já têm lá mais do que informação suficiente. Ok, obrigado. Nada. Temos aqui mais uma questão, Donaldson. Bom, professor, eu sou do mesmo grupo que o Luís, também estou a ter problema no SonarCube, porque ao fazermos uns testes diz que há mutações vivos, só que quando formos, por exemplo, posso partilhar? Pode. Aqui, quando, por exemplo, esquece isso. Vamos ao teu IntelliJ. IntelliJ? Sim. Ora, executa aquela linha que eu executei no PC do Luís, faz favor. Vais ao README. Ao fecheiro README. Não, mas antes disso. Ao fecheiro README, copiar a linha primeiro. Ora, anda aí para baixo até o final do fecheiro. E agora copia essa última linha, a última que tem a 113. Aqui. Sem o dólar, não precisas do dólar. Mas depois também podes tirar. Ok, é isso, copia. Agora vais ali à direita, onde tem o meio. Eu acho que alguma coisa ainda correu muito bem. Agora dá com o duplo clique aí, isso. Muito bem. À direita tens o Maven, não precisas ir por aí. Oi? À direita de tudo, à direita do ecrã, tem uma coisa aí escrita Maven na vertical. Sim. Carregas ali no M. E agora tiras isso daí, copias a linha, ou colas a linha que copiaste e tiras o dólar do início. Qual? O dólar do início. Ok. Bem, eu não sei ir para o início da linha, mas vocês deviam saber. Vocês é que utilizam o Windows. Deviam ter uma tecla de atalho já com isso a funcionar. Podes baixar isso um bocadinho, provavelmente isso não vai ter erros. Se o código for o mesmo modelo, não vai ter erros. Não sei. À partida não deve ter, porque o código que eu dei, que estava comentado da committee, acho que ficou assim. Ok. Agora vais ali à esquerda, abres a pasta no explorador do projeto em cima, a pasta Target, Pit Reports, Qual? Pit Reports, e agora Index, e abres isso num browser. Ora, mete isso, mete aí o rato em cima do coisa e aparece aí as opções dos browsers todos. Pronto, qual é a classe? No controller. Nisso. Então, clica aí. Pronto. Qual é o problema? É que no meu parecia que há 75%, só que Certo. quando vinha aqui, aparecia tudo a verde, não aparecia nenhum vermelho, então fiquei sem saber qual é que era a mutação. Não, mas abre o relatório, se faz favor, que estávamos a ver. Tem aí
os vários problemas. Primeiro, eu acho muito estranho um controller estar a fazer formatação de dados para o ecrã. Não faz, ele apenas retorna um string. Exato, E o UI que vai imprimir. está a fazer formatação de código, seja para o que for. Neste caso está a fazer para um string. Uhum. Tudo o que é formatações deviam estar em classes que estão na user interface. Quer seja a user interface, pode não ser só para a consola. Ter user interface para um sistema de fecheiros também é user interface. Ou então pode ser store. Podemos enquadrar isso nesses dois sítios. Depende às vezes da filosofia de cada pessoa. Mas no controller não é que fariam isso. Além disso, eu diria que este método é das coisas mais difíceis que tu podes ter para testar. Tu já reparaste quantos métodos é que estão aqui assim enfocados? Get MMSI, Calculate Total Movement, Calculate Travel Distance e Calculate Delta Distance. São 4 métodos. Tu tens que fazer a combinação de todas as opções possíveis e imaginárias entre esses 4. Portanto, valores do GetMMSI corretos para valores do Calculate Total Movement, Travel e Delta errados. Testes para GetMMSI corretos, mas para Calculate Total Movements errados e Travel Distance e Delta Distance corretos. Testes para MMSI errados, Total Movements errados e Calculate Travel Distance correto e Delta Distance correto. E assim sucessivamente. Portanto, já viste a complexidade de tão difícil que o teu código é de testar. Portanto, não admira que vocês aqui não tenham cobertura. Porque este código está literalmente muito mal feito. Como é que podiam fazer isso melhor? Como é que acham que podem fazer isso melhor? Qual é essa classe? Mostra-me um método getMMSI, se faz favor. Qual é a vantagem disso face a chamar simplesmente chip.getMMSI? Isso eu fiz basicamente, foi mais para estética. Para? Estética. Estética? Mas eu acho que só piorou a coisa. Oi? Porque isso não acrescentou nada. Quanto mais código tu fizeres, mais código tens que testar. A seguir também vais ter que testar o getMMSI, não é? Já testei. Mas para quê? É que não era preciso. Se a chamada do método, a única coisa que faz é a chamada do mesmo método, apenas estás a camuflar uma coisa que não faz sentido. Além disso, aquele método ser público também não faria sentido nenhum. Portanto, já está resolvido. Ou pelo menos simplificado. O Calculate Total Movement. Aqui. Basicamente vai ao site e documenta menos. Novamente, não é o controller que vai pedir os dados ao chip para fazer os cálculos. O chip é que tem que ter isso. É que tem que ter um método Get Total Movement. Logo, essa responsabilidade deixa de ser de controller, passa para o chip. Não devia estar aqui nesta classe de controller. Mas um que está resolvido aqui. Isto está no sítio errado, esse Calculate Total Movement. Isso devia ser um método da classe chip. Calculate Travel Distance. Porquê é que esse código está aqui? Quanto isso é código da classe chip? Imagina o seguinte, Danielson. Oi? Tu tens uma carteira e tens euros dentro da carteira. Se eu te perguntar quantos euros tens na carteira, qual era o processo que tu ias saber para contar os euros que tinhas na carteira? Ora, explica-me lá. Meter na carteira.
vejo dinheiro. Ponto. Provavelmente somas as notas às moedas, não é? Sim, Pronto. E dizes-me quanto é que é, certo? certo. Portanto, tu és uma classe pessoa, tens um método que é dá-me o valor do teu dinheiro em carteira, por exemplo. Eu só te pergunto, dá-me ou diz-me qual é o valor que tens em dinheiro na carteira e tu respondes-me 5, 10, 5.5, 300 euros. Só me sabes dizer a resposta, correto? O que é que estás aqui a fazer? Tenta fazer o paralelismo para aquilo que aconteceu aqui para o Calculate Travel Distance. Para o teu exemplo da carteira. O que é que achas que está aqui a acontecer? Eu vou a chip, buscar os dados, calcular, Ok. controle. Quem está a perguntar-te. Portanto, vamos imaginar que eu estou a fazer esse exemplo. Isso é igual à tua carteira, mas seguindo o princípio que fizeste para o chip. Eu pergunto-te, Donaldson, quanto dinheiro é que tens na carteira? E sabes o que é que tu fazes? Em vez de contar o dinheiro que tens na carteira, tu dizes, olha, toma lá a carteira, toma lá as notas e toma lá as moedas. E agora contas tu. E eu começo a contar, que é isso que a classe controller está a fazer. A classe control foi buscar a informação toda dentro do chip. Eu passei a saber quanto é que tinhas em moedas, quanto é que tinhas em notas. Estou a fazer o cálculo por mim e depois é que digo, tens 5 euros ou tens 10 euros. Estás a perceber? Quando isso não é o processo normal. Não era isso que tu farias quando eu te perguntei quanto dinheiro tinhas na carteira, pois não? Não. Pois. Então porquê é que aqui estás a fazer a mesma coisa? Ou melhor, o contrário daquilo que tu disseste que deverias fazer. Toda essa informação que está aqui no Travel Distance é informação que tu só queres que exista dentro do chip. O controller não pode saber que essa informação existe. Da mesma forma, quando eu te pergunto quanto dinheiro tens na carteira, eu não te perguntei, nem tu me disseste, tens 5 euros em notas e 15 cêntimos em moedas, por exemplo. Só me disseste 5 euros e 15 cêntimos. Portanto, é essa a informação que nós queremos ter aqui no controller. É o resultado final. Nós não queremos ir ao chip buscar essa informação toda para fazer o cálculo no controller. É claro que, com isto tudo que aqui está, é muito difícil fazer testes de mutação e até testes de cobertura a esse código. Já percebeste onde é que está o problema? Sim. Ok, pronto. Agora é reformular isso. Mais uma vez, um mau design de código leva a que seja muito mais difícil atingirmos outros requisitos. Ok. Então faria sentido colocar, por exemplo, todo esse código num store ou num chip? Não percebi, desculpe. Pode repetir Se só? faria sentido colocar, por exemplo, todo esse código num chip store em vez de Claro. Não é no chip store, é no chip. O chip Ou é no que está chip. a obter essa informação. Ok. Como é que essa classe se chamava? C, M, S, I, and more info controller. Ok. Certíssimo. Obrigado. Ok, obrigado. Ora bem, tem mais uma questão? Rui. Nesse ponto que tocou agora, desses métodos terem que estar no navio, isso, imaginando que temos um método para a distância percorrida entre estas datas e nesta data, e depois a distância percorrida total, não ficava sobrecarregada de métodos? Não. Se fizéssemos tudo no navio? Não. Se tu estiveres fora do navio, estás a expor informação interna do navio para o exterior. Mas era ali no pior. controlador, não? O Pois é, no controlador, o controlador só controla, só invoca um método. Não faz cálculos, não sabe fazer mais nada. Ok, eu tinha ficado a entender que os controladores fazem o processamento de informação para não chegar... Os processadores nunca fazem processamento de informação. Nunca. Os processadores só delegam informação. Recebem, enviam.
enviam, recebem. São só delegadores. Podem eventualmente, caso não haja outra camada específica, fazer validação de alguma informação, mas até isto deve ser posto no modelo e não nos controladores. Ok. Obrigado. Ora bem, mais alguma questão? Não há mais questões? Mais ninguém tem dúvidas? Mais ninguém tem problemas que queira apresentar? Pois não digam que não têm tempo para apresentar e que as pessoas não veem e que mais não sei o quê. Temos bastante abertura neste momento para isso. Não há? Então, olha, bom trabalho. Vemo-nos para a próxima semana. Fiquem bem. Obrigado, senhor. Professor, obrigado. Até sexta.